pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Eu estou maravilhosamente bem, graças a Deus. Muito feliz, muito contente por estar aqui, poder trazer uma palavra para vocês, mais uma vez, né? Já tem um tempo que eu não trago nenhuma palavra, que eu não tenho feito essas transmissões. Deixa eu só... Então, para mim está sendo um privilégio estar aqui falando mais uma vez com vocês, né? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma passagem muito bonita, uma passagem muito linda, né? Que é uma passagem que a gente vive no nosso dia a dia, né? Aquilo que nos traz, né? Esperança, aquilo que nos traz saber que nós não estamos sozinhos, que nós estamos sempre numa situação que nós podemos contornar e podermos dizer que vai dar certo, mesmo nas nossas dificuldades do dia a dia, né? Muita gente sabe disso, da situação particularmente que eu vivi, que eu passei, e muita gente acompanhou, muita gente esteve presente, né? E eu fico muito... Eu sou um privilegiado em poder estar aqui hoje, vivo, com saúde, né? Saúde. Mas eu sou um privilegiado que Deus me deu essa oportunidade de estar aqui. Hoje foi mais um dia que eu tive de vida. Vai fazer um ano, né? Mês que vem faz um ano, dia 20. Foi no dia 20 de agosto que eu dei entrada no hospital, né? Que todos já conhecem a história. Então faz um ano, e ainda estou pelo hospital, ainda estou fazendo tratamento, fazendo terapias, né? Mas a recuperação está no tempo de Deus, eu estou muito contente. A recuperação tem sido lenta, a recuperação tem sido constante, mas de vez em quando aparece uma luta, aparece uma barreira, aparece uma dificuldade, né? Tenta para poder atrapalhar, poder, né? Tirar o foco. Então a gente fica muito contente com essa situação toda, né? Eu particularmente. Então eu queria deixar uma passagem com vocês aqui, que está no livro de Salmos, o livro de Salmos, capítulo 23, né? Capítulo 23, livro de Salmos, capítulo 23, nós vamos nos atentar ao versículo 4, livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, que diz que: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É uma palavra que talvez muitos de vocês já conhecem, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Talvez numa igreja, talvez no rádio, televisão, ou até mesmo ter lido essa passagem, porque essa passagem é muito conhecida, porque o rei Davi, quando ele estava escrevendo esse salmo, era um momento muito difícil na vida dele, né? Agora tenta imaginar um rei, né, que tem tudo a teus pés, passar por dificuldade. Davi teve muitas provações, Davi teve muitas situações em que ele se viu mesmo, tanto que seu fim não foi lá aquilo que Deus tinha preparado para ele. Mas lembrando de uma coisa, uma atenção, um adendo, né, digamos assim, que tudo aquilo que nós colhemos, ou tudo aquilo que nós passamos, simplesmente nós permitimos que isso aconteça. Ou seja, se você permite algo na sua vida, você depois não pode se lamentar pelo que você permitiu. Então nós devemos ter atenção a isso, né? Agora, voltando ao texto aqui que nós estávamos lendo, em Salmos, o que Davi queria dizer com sombra da morte, né? O vale do sombra da morte. O que significa, o que ele queria dizer passar com sombra da morte, né? Que lugar é este? Isso é um lugar, é uma espécie de alguma situação, né? O vale que diz que em Salmos 23:4, que vale seria esse? Mas na realidade, esse vale, meus amigos, não se trata de um lugar, um local físico. Não, Davi não estava se referindo a um lugar
físico, material, onde as pessoas iam lá, historicamente, não era nada disso, né? Este vale, nós podemos representar ele como uma dificuldade, uma depressão, uma situação opressora, ou uma diversidade muito grande, né, da qual sai do controle, né, onde nós nos colocamos numa situação em que a situação que nós estamos vivendo sai do nosso controle. Vou falar aqui, mencionar uma doença, uma situação familiar, né, uma situação, crise econômica, mas não estou falando crise econômica, situação familiar simples, não. Né, para Davi especificar vale da sombra da morte, ou seja, não era uma coisa simples, um problema que se pode resolver facilmente com 2 ou 3 dias. Não, ali era uma situação mesmo que Davi quis especificar que era a sombra da morte, ou seja, a pessoa já estava fora de todos os seus limites, fora de tudo aquilo que ele poderia aguentar ou suportar, né? Então ninguém gostaria de andar num vale desse, ninguém gostaria de estar numa situação desse, né? Mas há situações na vida que infelizmente nós vamos ter que passar. Talvez cedo, talvez tarde, mas nós vamos passar talvez por um vale, né? Uma situação, uma calamidade na nossa vida. Então nós devemos estar preparados para essa situação, né? Ou seja, quando Davi se referiu a isso, ele sabia muito bem do que estava dizendo, né? Na geografia, por exemplo, nós podemos identificar o vale. Vale, né, é uma área, uma região, nós podemos dizer, né? Uma área circuncindada por montanhas, né? Então o vale ficaria mesmo mais ou menos ali. Assim nós podemos especificar, o vale seria mais ou menos aqui. Ou seja, nós vemos em filmes, né? Em séries, desenhos, tal, nós vemos a singularidade do que seria um vale, onde as pessoas moram, aquela coisa toda, né? Ou seja, então nós devemos, o vale seria uma espécie de depressão, né? Uma depressão geográfica, né? O vale está sempre cercado por montanhas, lugares altos, né? Cercado, ou seja, podemos dizer que, até que poeticamente podemos dizer que o vale é cercado e desfavorável, né? Porque ele está na zona baixa. Por exemplo, quando há guerras, esses filmes épicos que nós assistimos, normalmente as pessoas vão para onde? Vão para cima das montanhas, né? Fica em cima das montanhas, e lá em cima das montanhas é que eles lá têm uma visão mais aberta, mais ampla, e que de lá eles podem ver toda a situação. Agora, a pessoa que se encontra no vale, ela está desprotegida, ela está desfavorável, ela está sem recurso e ela não tem visão nenhuma. Por quê? Porque ela está numa situação em que ela está praticamente vulnerável ali. Agora, as pessoas que estão em cima, as montanhas, né, que vai cobrir todo aquele momento. Por exemplo, você pode ver os policiais. Sempre quando tem uma situação difícil, quando chama a equipe lá a equipe especial, né, o choque, aquela coisa toda, a primeira coisa que eles fazem, os atiradores vão por cima dos telhados, né? Por quê? Porque lá de cima eles têm a visão do vale que não é o vale que nós estamos falando, mas eles têm uma visão ampla do vale, ou seja, quem está ali é que está numa situação desfavorável, né? Ou seja, voltando ao que Davi queria dizer quando ele estava passando por aquela situação, né? Ou seja, Davi estava especificando claramente um perigo de morte, né? Um perigo de morte que a sua convicção em Deus o tornava destemido, né? Para atravessar tal provação. Ou seja, quando ele dizia aqui, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ou seja, Davi está afirmando que mesmo que eu esteja à beira da morte, mesmo que eu esteja a ponto de perecer, né, a minha confiança, a minha esperança e o meu rochedo forte, que é Deus, ou seja, aqui ele diz, na sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ou seja, ali ele sabia da situação que ele vivia, que era um perigo de morte, era um perigo, um momento que ele poderia estar
todo despreparado, né? Ou seja, ele estava numa situação desconfortável, mas apesar de tudo, apesar de toda circunstância desfavorável que ele estava vivendo, ele afirma que Deus está sempre com ele. Ou seja, ele pode passar naquele vale cheio de perigos, cheio de morte, cheio de armadilhas, mas ele tem a esperança dele que ele não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, Senhor. Ou seja, quando Davi estava falando essa passagem, ou seja, nós não estaremos em alto da montanha em todos os momentos da nossa vida. Ele quis afirmar que nem sempre ele, na posição de rei, né? Na posição de rei, nem mesmo ele sendo rei, ele nem sempre estaria na posição do alto da montanha, naquela zona de conforto, naquela zona de visão clara, de visão aberta, que ele tem acesso a tudo e poder sempre estar à frente de tudo. Não, ele sabe que mesmo ele estando lá embaixo, né? Mesmo estando lá embaixo em certa determinada da sua vida, ele sabe que ele não precisa temer, que ele não precisa ter problemas com nada, porque ele sabe que Deus sempre estará com ele, protegendo. Então, a mim, para você, nós temos que estar sempre atentos, sabendo que em nossa vida sempre haverá momentos altos e momentos baixos. Então, num momento alto, é o momento que nós estamos confortáveis, é o momento que nós estamos bem, é o momento que nós assim, nos acheguemos, estamos, entre aspas, né, todo assim, seguro de si mesmo. Só que haverá momento que nós vamos ter que descer, para o vale. E neste momento é que você vai demonstrar o que realmente você é, quem você é, o que você é e qual a sua porcentagem de fé em Deus. Será que você poderíamos dizer que não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo? Ou seja, essa afirmação, essa autoconfiança que Davi tinha naquele momento, de mesmo saber que está naquele momento de depressão, daquele vale, ele estaria tão seguro de si mesmo. Então nós devemos estar atentos, porque haverá situações difíceis que teremos que atravessar o vale da sombra, né? Ou seja, nós podemos classificar o vale, atravessar o vale, de duas formas. Nós temos duas formas de atravessar o vale. A primeira forma é atravessarmos sozinho. Ou seja, nós vamos atravessar o vale sozinho, né? Ou seja, vulneráveis, armadilhas ao nosso lado, ao nosso redor. O vale oferece muitos obstáculos, né? Ou seja, o perigo pode estar em cima das montanhas e nós não temos visão para nos proteger, né? Ou seja, então você atravessar sozinho é o fator também que, se você cair, se acontecer qualquer coisa, não há ninguém que possa te socorrer, ninguém que possa te ajudar. Se você, por exemplo, se ferir, ou seja, você pode ficar para trás, porque não vai haver ninguém que te puxe, né? Ou seja, aquela passagem lá de Tiago, quando Tiago diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro pega pela mão e levanta, né? Ele até afirma que um cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Então nós devemos, não devemos atravessar o vale sozinho. A outra situação de você atravessar o vale sozinho seria você atravessando o vale com Deus, que é a melhor opção, né? Ou seja, nesse momento você vai fazer isso, você vai ampliar, você vai esticar a sua fé. A sua fé vai ser muito mais aumentada, a sua fé vai ser muito mais provada, né? Por quê? Porque neste momento você vai começar a viver o extraordinário de Deus. É onde você vê aquele íntimo do Espírito Santo, é aquele íntimo com Cristo, de você saber que você tropeça, ele te apara pelas mãos. Você tem fome, ele te dá o que comer. Você tem sede, ele te dá o que beber. Nós temos uma referência dessa lá atrás, no povo do Egito, quando o Moisés conduzia o povo pelo deserto. Eles estavam passando pelo vale, né? Estava passando pelo vale. Não seria o vale da morte, né? Porque Deus estava ali o tempo todo com eles, tanto de dia como de noite. Sempre estava ali com eles, de dia, né?
protegendo do calor, do sol, e à noite protegendo do frio. Ou seja, então ali eles vivenciaram uma das melhores épocas de todos os milagres, né? Porque nada acontecia contra aquele povo. É aqui que quando diz que na passagem, né, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ou seja, aquele momento ali o povo atravessou, milhões de pessoas atravessaram um deserto na condução de poucos homens à frente. Ou seja, todos eles passaram pelo vale, mas sempre vivenciando os milagres e as maravilhas de Deus. Apesar que muitas das vezes a pessoa passa por um vale, a pessoa passa por uma dificuldade, a pessoa passa por momentos difíceis, Deus dá todo o suporte, Deus dá todo o livramento, e mesmo assim essa pessoa se queixa. Mesmo assim essa pessoa não é agradecida, essa pessoa não agradece as pessoas que Deus enviou para que pudessem aliviar o peso, aliviar a carga. Essa pessoa não é grata, essa pessoa não consegue ser grata, mesmo sabendo de toda a dificuldade que ela teve. Eu conheço amigos meus aí, vou contar uma história para vocês. Um camarada, ele já tinha uma certa idade. Ele estava passando por um momento muito difícil, ele gostava muito de beber, bebia muito, 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 muito mesmo. Ele estava numa situação que podemos dizer que ele já era um alcoólatra, incontrolável. Ele teve um momento difícil na vida dele, que ele foi parar no hospital, né, com, eu não sei dizer qual órgão exatamente, mas que ele ficou realmente numa situação muito complicada, né, que ali o médico decretou já, olha, você não vai ter muita oportunidade. E ele naquele momento, naquele vale da sombra e da morte da vida dele, né, naquele momento angustiante, ele fez um pedido, pediu à família que trouxesse um pastor, os irmãos da igreja para que fossem lá orar por ele, né, e os irmãos se propuseram, foram lá, oraram por ele, cantaram alguns louvores, leram uma passagem para ele, e ele chorou, e ele se demonstrou uma pessoa muito carente, né, e ele resolveu, ele mesmo afirmou, ele fez um compromisso com Deus, Senhor, se eu sair daqui, eu vou voltar, eu nem era crente na realidade, eu vou começar a visitar a igreja, eu vou começar a fazer parte, eu quero pertencer a Ti. E passou alguns dias e ele teve melhora. Ele teve melhora, voltou para casa, né? E no início ele até começou a ir para a igreja, começou a ser grato, agradecer a Deus, né? Só que foi passando os dias, muita conversa, né? Ah, mas isso aí poderia ter acontecido, você poderia estar numa situação de melhora, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com milagre, nem nada disso. Então ele ficou assim, meio que perturbado com isso e voltou para a bebida, voltou a beber de novo, voltou a sair, aquela coisa, não durou muito, amigos, e pumba, para o hospital de novo, voltou para o hospital e já começou a ficar pior o estado dele, né? Ou seja, novamente ele pediu os irmãos para ir lá, para orar por ele, porque ele ia se consertar. Opa, deixa eu consertar aqui. Opa, pronto. Eu não sei se vocês estão vendo aí. É que eu estou usando... Espera só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, que eu estou usando aqui um estabilizador. E esse estabilizador às vezes me deixa na mão. Espera lá. Opa, deixa eu só consertar aqui. Pronto. Tá bom, dá para vocês me verem e entender direitinho. Então, voltando, então esse camarada voltou para a igreja, voltou para o hospital, passou por dificuldades novamente, depois ele pediu os irmãos para que fosse lá orar por ele novamente, ele chorou, se arrependeu, pediu perdão, aquela coisa toda. Inclusive o pastor até falou, não peça perdão para mim, quantas vezes precisar vir aqui, eu vou vir. Para mim é indiferente, eu preocupo com você. Agora, você deveria pedir perdão é para Deus, não é para mim. E foi isso que ele fez, ele pediu perdão para Deus, falou que ele estava num momento difícil e que isso nunca mais ia acontecer, e não deu outra. Deus, mais uma vez, foi misericordioso com ele, deu mais uma oportunidade para ele, e ele voltou de novo para casa. Ou seja, ele ficou livre novamente do hospital, houve melhora, os médicos ficaram muito surpresos
com a situação dele, né? E novamente começou a dar ouvido como é que eu posso dizer, a especialistas, né? Especialista, eu não posso dizer do que em que, porque se uma pessoa está passando mal, a pessoa está numa crise de abstinência, o pessoal da igreja está lá para ajudar, o pessoal está lá para poder dar uma força, e ele consegue superar aquela situação. E pessoal, mesmo se ele fosse em qualquer situação, eu acho que deveria dar um apoio a ele, né? Deveria dar um apoio. Só que ele deu ouvidos e novamente voltou para o mundo da bebida. Pela segunda vez, voltou pelo mundo da bebida. Ele passou a mesma história, não vou nem repetir a mesma história. Passou uns dias, ele passou mal, de novo por causa do álcool, voltou novamente para o hospital, já na pendura mesmo. Não sei nem como que ele sobreviveu, para falar a verdade. Os irmãos contando. E novamente, a mesma história, a mesma novela. Ligou pro pessoal ir lá, pediu perdão, chorou, aquela coisa toda, tal. O pastor foi bem claro com ele, sabe, irmãos? O pastor foi bem claro com ele e falou: fulano, é assim, eu vou orar por você. Nós vamos orar por você, nós vamos. Só que Deus já não mostrou essa situação para nós, né? Ou seja, ele deixa bem claro, essa vai ser sua última oportunidade. Se você não se consertar, se você não corrigir, você não vai ter outra oportunidade na sua vida. Então toma uma decisão consciente. E ele chorou. É aquela história, quando a pessoa está no desespero, promete qualquer coisa. A pessoa promete fundos e gustos, não é verdade? Ou seja, novamente, prometeu, chorou, aquela coisa toda. Para resumir, voltou de novo para a bebida. Do que 4 dias depois saiu do hospital, 4 dias depois voltou para a bebida, e no sexto dia, menos de uma semana, não deu nem uma semana, veio a óbito. A família sofreu, os filhos sofreram, a vizinhança sofreu, a igreja sofreu, os irmãos que estavam acompanhando aquela situação toda sofreram, todo mundo sofreu com essa situação. Por quê? Porque é uma situação que todo mundo já sabia qual era o final. Então as pessoas sofreram muito, foi um momento muito difícil para nós, né, que acompanhamos aquela situação toda. Então, muitas das vezes, o que eu quero dizer para vocês é que nós passamos pelo vale e não somos gratos por isso. Não somos gratos a Deus por tirar-nos do vale. Aí vem as conversas, vem aquela coisa toda, dizendo que aquilo foi coincidência, né? Muita gente fala comigo, tenta dizer para mim: ah, mas Alama, o que passou por você foi um caso que você ia melhorar, tal. Eu sempre boto o desafio, né? Se amigo, vai lá no hospital, olha, não precisa nem no hospital de Vila Franca, não. Pode ir em qualquer hospital. Se você tiver acesso ao fichário médico ou alguém, levanta meu prontuário médico. E depois você pergunta ao médico ou à enfermeira que estiver no momento, você vai ver dessa região toda de Lisboa, dessa região toda, na situação que eu fiquei, em coma, ventilado, da forma como eu entrei, 100% do pulmão tomado, eu tive trombose no pulmão, eu tive trombose na perna, eu tive 2 tromboses ao mesmo tempo, duas tromboses ao mesmo tempo. Só nisso já tinha ido, só nisso aí. Fora a restante das complicações que eu tive. E você vai ver que a resposta vai ser a mesma. Eu fui o único que conseguiu sobreviver nessa situação. Todos que passaram não chegaram ao que eu cheguei. Tanto que o recomendado para que a pessoa fique entubada, aquela coisa toda, como essas coisas, se eu não me engano, são 14 dias. São 14 dias o recomendado. Eu fiquei 20. Não fiz o traque, não precisou furar nada, não furei nada. Não furou nada. Ou seja, então, o que aconteceu comigo foi totalmente sobrenatural. Foi totalmente sobrenatural. Então, hoje, se eu estou aqui hoje, falando nesse vídeo para vocês, é porque realmente eu sei o que eu passei.
Eu sei o que eu vivi. As pessoas que estavam próximas de mim sabem também o que eu passei, sabem também a dificuldade que eu tive com a minha família, na situação de que eu voltei. Então, o que aconteceu comigo foi algo sobrenatural, né? E eu não posso ser ingrato, né? Eu não posso ser ingrato, eu não tenho direito. Esses dias mesmo eu estava falando com uma pessoa, com o meu pastor, que hoje eu vivo dia a dia como se fosse dia extra na minha vida. Por quê? Porque minha morte, quando a minha esposa foi me visitar não, a médica chamou ela, deu 2 minutos para ela se despedir de mim, e o médico falou para minha esposa que o seu marido, o Alan, ele é um corpo morto. Ou seja, ali foi decretado praticamente a minha morte. O hospital falou que não podia fazer mais nada por mim. O hospital, assim, eles choraram porque viram o sofrimento da minha esposa, então eles não podiam fazer mais nada por mim. Eu fui entregue à morte. Mas eu sou grato à vida da minha esposa, porque ela levantou um clamor naquele hospital. E ela levantou um clamor expulsando a morte e pedindo a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Então hoje eu não tenho direito, eu não tenho o direito de pensar ou deixar de pensar no que eu devo fazer. Eu sei a minha missão, eu sei o que eu tenho que fazer. Muitas coisas na minha vida mudaram, né? Assim, muitas coisas querem voltar a fazer parte da minha vida, muitas coisas querem voltar à tona, mas eu tenho me controlado. Às vezes eu deixo a corda esticar um pouquinho, que nós somos humanos, né? Mas a gente tem que ter um despertar de Deus e poder saber onde é o nosso lugar. Então, voltando aqui, que eu estava falando com vocês, que para atravessar o vale só tem de 2 formas. Ou você atravessa sozinho, né? Que você vai enfrentar as armadilhas, vai enfrentar toda a dificuldade sozinho, ou você atravessa com Deus. Você tem essa opção, né? Ou seja, muita gente fala comigo, esse negócio de Deus, negócio de igreja, negócio de anjo, de morte, de céu, de paraíso, tal. Isso aí não me convence, isso aí não me... Eu falo, olha, é o seguinte... Você acreditando ou não, existe. Você querendo ir ou não, você vai. Então, assim, não é uma questão de eu querer deixar de querer, não é uma questão de eu deixar de acreditar ou deixar de acreditar. A questão é que existe. É simples e tão claro quanto isso. Assim, às vezes dá uma discussãozinha, tal, quando é um amigo mais próximo, aí a gente leva um pouquinho mais adiante a conversa para me tentar esclarecer um pouco mais, né? Mas sempre tem uns cabeça dura que prefere pagar para ver, né? Só que esquece que o preço é muito alto para ver. O preço custa muito alto, o preço é muito alto. Então, como eu estava falando com vocês, quando você atravessa o vale, neste momento que sua fé em Deus é esticada, que é ampliada, né? Porque você vê o mover de Deus, você vê as maravilhas, os milagres acontecendo, tudo isso que estava acontecendo, Davi sabia, pois ele passou por muitos vales em toda a sua vida, desde a sua juventude, né? Ou seja, Davi passou por muitos vales, e em todas essas situações, Deus esteve sempre com ele. Não quer dizer que se você vir para Deus, vir para a igreja, aceitar Jesus, se você for um salvo, você vai começar a ter uma vida glamurosa, uma vida de luxo, você vai ficar rico, vai ficar milionário, que você vai isso, mas não. É muito pelo contrário do que muita gente prega aí fora. Jesus, quando foi questionado, ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Larga tudo e segue-me. Em várias ocasiões ele falava, até mesmo disse, né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos e segue-me. Ou seja, Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Então, quando você vem para o Evangelho, quando você vem para a missão da obra de Deus, você vai ter uma vida difícil, uma vida dura, uma vida cheia de complicações, uma vida muito complicada em termo profissional, em termo familiar. Você vai ter uma vida tribulada,
né? Mas Alain, eu vou para a igreja, mas não é um lugar de santidade, um lugar de céu, maravilha, e que é paraíso, sim. O próprio Jesus mesmo alertou sobre isso. No mundo tereis aflições, né? No mundo vocês vão ter problemas, no mundo vocês vão ter dificuldades, mas não desanime, porque eu venci o mundo. Ou seja, e ele deixou conosco o Espírito Santo, aquele que quando você estiver passando pelo vale, quando você tiver da dificuldade, ele vai estar contigo. Ele vai falar com você: ó, Alain, vamos embora, Alain, levanta, não desanima não. Vamos, Alain, levanta, vamos caminhar mais um pouco, vamos estar ali na frente, a chegada está ali à frente, continue. Eu vou falar com você, meu amigo. Às vezes você passa por uma dificuldade, às vezes no trabalho, em casa, não desanima não. O Espírito Santo está com você. O próprio Senhor Jesus falou: eu vou deixar-vos o Consolador. E ele deixou o Consolador. E este Consolador, ele está contigo o tempo inteiro. Não precisa você ficar desesperado. Muita gente, né, vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai não sei para onde, ficar desabafando, falando da vida, expondo toda a sua vida, expondo todos os seus problemas. Não faz isso não. Guarda para você e converse com o Espírito Santo. Ele que te ouve do seu silêncio e que vai te honrar. Segura um pouquinho mais, você vai conseguir passar por essa dificuldade. Né? Se nós prestarmos atenção na abertura desse salmo que nós estamos lendo, que é o Salmo 23, versículo 4, o primeiro versículo, a abertura, começa com: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, aqui ele já resume todo o capítulo. Na realidade, ele resume toda a palavra de Deus, da Bíblia, né? Ou seja, então é isso que Davi se apega. Ele começa já: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Agora nós podemos ver um pouquinho sobre a importância da vara e do cajado no vale. Qual a importância do cajado e da vara no vale? Né? O rei de Israel, ele que já foi pastor um dia no passado, né, quando era mais novo, ou seja, ele colocou uma ovelha, ele se colocou rei, se colocou como uma ovelha diante de Deus. Né? Na segunda parte do capítulo 23, versículo 4, Davi reconhece essa correção e instrução, que diz que porque tu estás comigo, igual eu li, ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, ele diz, né, o bordão, né, a vara, o rei de Israel, ou seja, a vara e o cajado são dois elementos que ele sabia que são ferramentas de trabalho de um pastor de ovelha. Né? E Davi, como foi pastor de ovelha lá atrás, né, ele sabia muito bem o que significavam esses dois elementos. Tanto por isso que ele incluiu isso no Salmo, né, na passagem. Porque ele sabia o significado do cajado e o significado da vara. Né? Agora, nós podemos ver direitinho o que significaria isso na Bíblia. Né? A vara, para que servia a vara? Para que serve, na realidade, a vara? Na Bíblia, principalmente. A vara servia para proteger as ovelhas de possíveis ataques, né? Ataques de outros animais, ataques de ladrões, né? Ou seja, contar o rebanho, poderia servir para contar o rebanho, né? Corrigir as ovelhas, às vezes a ovelha queria ir para um lado, ela batia, volta, trazem para cá, não é por aí, é por aqui. Às vezes a ovelha queria desgarrar, o pastor pegava o cajado, ia lá, a vara, vem para cá, volta, ou seja, sempre instruindo e corrigindo, né? A vara na Bíblia significava isso, corrigir e instruir, né? Ou seja, estava ligada à disciplina que foi citada diversas vezes dentro desse contexto, tá? Da vara. Agora, o que seria, qual a finalidade do cajado na Bíblia, né? Para poder, por que Davi mencionou
o cajado nesse versículo? Ou seja, o cajado ele serve, ao contrário da vara que é para corrigir, serve para instruir, né? Ou seja, serve para guiar. Olha, por aqui, chega por aqui para lá, vai virando ela, o rebanho, quando ela tenta fugir, volta. Ou seja, o cajado vai só afinando, vai corrigindo, vai instruindo. Ou seja, ambas sinalizam o que Salmo estava dizendo naquele momento, a proteção, a disciplina e o cuidado que Deus tem, tá? Para com a ovelha, aqui no caso, né? Mesmo sendo pastor e rei, Davi se via diante de Deus como uma ovelha. Ele precisava sempre, ele sabia disso, que precisava do cuidado, da proteção e da disciplina orientadora do Senhor de Deus na época, né? Em toda a sua situação. Ou seja, Davi sabia da importância desses dois elementos, a vara e o cajado. Né? Ou seja, com Deus nos guiando, não há vale, não há dificuldade, não há perigo, não há problema, nada que Ele não possa guiar, ultrapassar. Não há o que temer, não precisa temer. Deus está no controle de tudo. Deus conhece todo o percurso do seu vale. Deus sabe de cada montanha, onde está cada perigo, onde está cada inimigo, onde está cada armadilha, e Ele sempre vai te direcionar com o cajado, com a vara. Olha, para de mexer aqui, vem para cá, isso. Ou seja, Ele vai te conduzindo, disciplinando, para mostrar para você o caminho correto que você quer ir. Ou seja, você atravessando o vale, igual eu falei lá atrás, duas formas, né, de atravessar o vale, sozinho ou com Deus. Né? Se você resolver atravessar com Deus, ou seja, você vai atravessar o vale da sombra da morte em total segurança, sempre em rumo à luz. Não queira atravessar o vale sozinho, porque sozinho, você cair, não há quem te levante. Né? Nós que, por exemplo, até mesmo em qualquer situação, se você for num lugar perigoso, você sempre vai chamar um amigo para ir com você. Né? Você tem que ir em um certo lugar, certa situação, você sempre vai chamar alguém para ir com você. Por quê? Porque você sabe que for sozinho você está sujeito. Né? Então, meus amigos, essa é a palavra de hoje que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que não tenham achado chato esse vídeo meu. Né? Eu tentei fazer ele de uma forma bem clara e objetiva. Eu tenho ainda algumas certas dificuldades em falar, né? Mas acredito que deu para ser bem sucinto, deu para ser bem claro. Eu acho que deu para mostrar exatamente o que eu queria falar e que deu para vocês perceberem aquilo que eu precisava falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam sempre confiar em Deus. Sempre estar atento e deixar que Ele conduza o teu caminho. E que vocês não venham desanimar, que vocês não venham ficar tristes, dependendo da situação. Saiba, Ele conhece o teu vale, Ele conhece o teu caminho, Ele sabe todo o seu trajeto. Então, é só confiar. Do início ao fim, Ele vai tratar de tudo. Ele só precisa que você confie. Ele só precisa que você confie e fique sempre na direção dele. Um grande abraço.